Boa tarde, gente. Meu nome é Carlos, sou professor de literatura e estou gravando esse vídeo para a gente falar deste livro aqui, O Cortiço, uma das mais importantes obras da história da literatura brasileira, né, escrito por Aloysio de Azevedo no século XIX, né, publicado no ano de 1890, e é um dos grandes marcos da literatura naturalista no mundo. Há uma fortíssima ligação entre quase toda a obra de Aloysio de Azevedo e a de Émile Zola, o grande nome, né, tido como o criador do movimento naturalista, que é uma vertente, né, por assim dizer, do próprio movimento realista, que no século XIX redimensiona a literatura brasileira e a literatura mundial. O grande nome desse período, sem dúvida nenhuma, no século XIX é Machado de Assis. Mas é curioso saber que o Cortiço chega até a ofuscar um pouco, no período do lançamento, a obra de Machado de Assis. E a gente tem que levar em consideração que toda a publicação de Aloysio de Azevedo, até chegar em O Cortiço, ela é muito polêmica, muito polêmica. Alguns livros que hoje, se vistos hoje, já causariam um certo desconforto em alguns leitores, o que dirá no século XIX. Né? O caso, por exemplo, do Homem, né? Um livro fortíssimo, né? O Homem, O Bom Crioulo, são livros que causam um certo espanto. Né? O Homem, por exemplo, há alguns críticos que consideram que em algumas passagens dele são exatamente uma espécie de um rascunho para o que seria o Cortiço. O que seria de grandioso nessa obra Cortiço? Ela tem alguns pontos de inovação muito fortes, como, por exemplo, um ambiente se tornar quase um personagem tão ou mais importante do que todo mundo que está ali. É importante entender que uma das características do Cortiço e do naturalismo é a formação científica que os autores usam para fazer os chamados romances de tese. Quase todos os livros do naturalismo, ou todos, são tidos com o nome de romances de tese, porque eles tentam comprovar uma tese científica ou pseudocientífica. Por exemplo, no livro O Homem, né, os tratos científicos que Aloysio de Azevedo defende não tinham comprovação científica naquela época e acho que muito menos hoje. E uma das grandes tendências que eles seguem é o determinismo. E aqui ele tenta provar que o homem é um produto do meio. Como que seria essa ideia do homem um produto do meio? A ideia de que a família Miranda, né, dono de um cortiço, e emprega os trabalhadores, servem de residência para os trabalhadores da pedreira e a família. Ele é dono de uma pedreira. E aí, dentro desse. Eles é tido no livro como se todos os trabalhadores do Brasil fossem indolentes, preguiçosos, que gastam dinheiro todo que recebem em farra, em bebida, não respeitam as esposas, vivem como uma cena muito forte, muito famosa, ainda ficou muito mais conhecida pro público, quando fizeram o filme nos anos 70 com a Beth Faria fazendo o papel da Rita Baiana, né, a famosa dança que ela faz e que encanta o Jerônimo. Quem é o Jerônimo? Um dos personagens principais do livro, que é contratado para tentar. Ele é português, tido como um trabalhador sério, porque é aquela questão mesmo, né? Que até hoje ainda perdura no Brasil, essa ideia, o europeu é sempre superior. Então trazem o Jerônimo para que ele possa mostrar que ele é melhor, que ele é melhor e tentar fazer com que os trabalhadores do Brasil seguissem o ritmo dele e trabalhassem com mais seriedade, com mais afinco, com mais empenho. O que acontece é justamente o oposto, né? Por isso mostra que o homem é um produto do meio. Quando o Jerônimo tem contato com a preguiça, com a indolência, com a farra no Brasil, que ele se encanta pela Rita Baiana, tudo que ele era tido como um homem bom, vai por terra. Ele apaixona por ela, ele trai a esposa, ele passa a beber, ele não trabalha mais direito, né? E o livro desenvolve nessa toada que com algumas características importantes do século XIX. Um descritivismo muito interessante, muito forte, com detalhes assim descritos a quase todo tempo, né? Uma certa lentidão nessa narrativa para poder
abranger todos os detalhes possíveis. Uma das grandes características da literatura naturalista é tentar mostrar, fazer com que o livro seja visto como um documento fidedigno da realidade. Mesmo sendo visto como uma obra de ficção, como, mantendo seu caráter diegético, o livro passa a ser quase que um documento. É muito verossímil em algumas coisas, tirando talvez essa certeza que eles têm de uma ciência que não é exatamente comprovada, né? Algumas teses que eles têm, e uma das características fortes dessas teses é mostrar que o homem é um animal. Portanto, esse processo que a gente vê, quem já estudou na escola deve ter, e tem aquelas características de cada estilo. Uma das características que aparece do naturalismo é, sem dúvida nenhuma, a animalização do homem. E essa parte fica muito forte da gente perceber na morte de Firmo, né? A violência, a selvageria com que matam o Firmo. Né? Outra ideia na descrição da dança da Rita Baiana, cada parte do corpo associada a um animal. Né? E essa associação, essa sucessão de metáforas, essas reiterações de metáforas, fazem com que o livro ganhe um erotismo que o estilo anterior, que é o romantismo, não abordava. O romantismo havia uma certa sedução, uma certa beleza, principalmente na figura feminina, mas sem a descrição, uma descrição mais tendendo à sensualidade. Né? E no Cortiço a gente passa a ter isso de maneira muito clara, muito bem feita. E é importante determinar algumas coisas que podem ser vistas aqui no livro. Primeiro, se a gente pegar os elementos da narrativa. Uma narrativa em terceira pessoa é muito forte. Esse livro não teria alcançado a dimensão que ele alcança de quase ser um mosaico do século XIX no Brasil, se ele tivesse um narrador personagem. As impressões de um narrador que não está vivendo os fatos, que se mantém longe dele e que é capaz de recriá-los, dá ao livro uma garantia, uma verossimilhança e faz com que o leitor pense que tudo que ele está vendo é uma verdade. Afinal de contas, não é uma pessoa que está ali presente que viu o fato e pode se incorrer em erros. Né? O segundo ponto importante que a gente tem nessa narrativa desse narrador em terceira pessoa é o fato de poder carregar um livro de cientificismos, que não caberiam em um outro tipo de narrativa. Muitas descrições passadas pelo lado científico. A própria descrição física, né? Uma das personagens que mais causou espanto, né, e surpresa foi a Bertoleza. Uma escrava que espera a vida inteira pela carta de alforria do patrão, do dono dela, né? E essa carta nunca vai vir. A gente vai ter a descrição do cortiço acordando, uma imagem sinestésica, né? A gente chega a sentir o cheiro da água com sabão escorrendo pelo chão do cortiço, o peixe que o peixeiro está trazendo. A gente tem uma descrição sinestésica muito forte. E olha que a sinestesia ainda viria a se tornar um ponto-chave da literatura no estilo que viria depois, que é o impressionismo e o simbolismo. Né? Mas já no Cortiço, a cena que descreve pela primeira vez o Cortiço nos mostra isso de uma maneira muito bonita, muito bem feita. Outro ponto que a gente tem é o espaço do livro. O espaço do livro são, na verdade, dois espaços antagônicos, que parte o Brasil exatamente no meio. De um lado a gente tem o Cortiço, que é onde moram os pobres, os miseráveis, os desclassificados, né? Toda sorte de problema, né? Nós temos todos os tipos, né? Porque cada personagem do Cortiço é feito para provar uma tese. Né? Por exemplo, a gente tem todos os tipos de características, de todos mostra de cada um dos problemas, o bêbado, o vagabundo, os homossexuais, todos os personagens aparecem no Cortiço. Do outro lado, o sobrado da família Miranda, onde era para ser o ambiente aristocrático, e é aristocratizante, mas também mostra uma família completamente decadente, uma família que
não batem com eles mesmos. E o Cortiço se desenvolve assim, né? Uma infinidade de personagens, todos eles sob a aplicação do método científico, todos sob o método científico. Cada um deles vai provar que a vida é o que é. Não há interferência de divindades religiosas, não há interferência de ninguém. E abole uma característica que os narradores e os autores do romantismo não abriam mão mesmo, que é o arranjo. O que seria o arranjo? Se a gente pegar um dos grandes livros do século XIX, que é A Senhora do José de Alencar, se a gente pegar Lucila, todos esses perfis de mulher, sempre vai haver um arranjo para que no final os personagens terminem como o autor quer. Felizes, ou, os dois, ou a felicidade de estarem juntos pelo amor, o amor triunfa, ou ainda pode acontecer o amor que triunfa no estilo Romeu e Julieta, né? Purgado pela morte, mas uma morte que une os amantes. No caso do Cortiço, a ciência não permite a interferência. Então os autores lançam mão dos personagens e deixa que a própria sorte, por assim dizer, interfira. Porque a gente sabe que, na verdade, eles escreveram de um jeito que aconteceria como eles determinaram. Esses elementos da narrativa, né, esse enredo que é descrever o choque cultural, social, racial e tudo dentro do Cortiço, num livro em que tem como protagonista o próprio Cortiço. O próprio ambiente é o que faz a obra girar. Não é à toa que o livro tem este nome, o Cortiço. E ele é o causador. Todas as pessoas que chegam no Cortiço acabarão, por sua vez, sendo sujeitos a viver na moda que o Cortiço deseja. E como eu falo, moda é a maneira. Quem entra no Cortiço não muda o Cortiço, é mudado por ele. O Cortiço é um dos livros mais importantes da literatura brasileira, né, escrito por um autor de uma inteligência enorme. Não é à toa que era um dos amigos de frequentar o palácio do nosso imperador Dom Pedro II. E assim a gente tem uma imagem de um livro que a gente recomenda que ninguém morra sem ler, né? Como eu costumo muito brincar, é um livro que todo ser humano que é realmente humano deveria ler. É isso. Obrigado.